E aí, Dev, bem-vindo de volta. Hoje nós vamos explorar um conceito fundamental na vida de um programador: a programação orientada a objetos, ou para os mais íntimos, PO. Por acaso, você já se perguntou como os programas de computador são organizados e estruturados? Bem, a programação orientada a objetos é uma abordagem que nos ajuda a fazer exatamente isso. Mas afinal, o que é programação orientada a objeto? Bom, em PO nós pensamos como objetos. Mas o que é isso? Bem, eles são como miniaturas do mundo real, representando entidades ou conceitos. Imagina só a Avenida Paulista, em São Paulo. É uma avenida cheia de prédios, vias, ciclofaixa e etc. Vamos imaginar que cada um desses elementos é um objeto no qual tem um papel importante dentro desse contexto, ou seja, formar a Avenida Paulista. Em programação orientada a objetos, seguimos a mesma ideia, onde cada pedaço ou elemento está dividido em objetos, contendo assim o nosso software. Alguns dos conceitos importantes da programação orientada a objeto são as classes. Mas afinal, o que são as classes? Bom, seguindo a analogia da Avenida Paulista, as classes elas são como os prédios, sendo que as classes são os tipos de elementos, ou seja, um prédio. Mas em cada prédio possui a sua própria característica. Nesse caso, as classes são como o projeto de um prédio, mas não o prédio propriamente dito. É aí que nasce o conceito de objetos. Mas afinal, o que são os objetos? Bom, já os objetos, eles são as instâncias das classes, ou seja, o prédio ali visível no mundo real pronto para ser utilizado. Agora que você já sabe o que são classes e o que são objetos, vamos falar um pouquinho das principais características da programação orientada a objeto. Bom, a primeira delas é o encapsulamento, que é a característica-chave, que significa agrupar dados e métodos que operem dentro de um único objeto. Voltando ao exemplo dos prédios da Avenida Paulista, um objeto prédio está lá pronto para ser utilizado. Com isso, você pode interagir com ele, como, por exemplo, acessando a recepção, indo para um andar específico ou até mesmo voltando do trabalho para o seu apartamento. O próximo é a herança, que é uma ideia muito importante da programação orientada a objeto, na qual permite que um objeto herde a característica de outro. Mas eu não vou usar aqui o clássico exemplo do pai e do filho, né, porque essa daí já está muito manjada. Mas pense na herança como a reutilização de atributos e métodos. Vamos imaginar um sistema de RH, onde temos o funcionário, porém o funcionário ele pode ser um desenvolvedor ou um gerente. Note que ambos os funcionários possuem características iguais, como por exemplo o nome e o CPF, porém possuem características específicas. Assim podemos assumir que tudo que é comum é herdado da classe pai, a funcionário. Um outro conceito muito importante é o polimorfismo, no qual permite que objetos de diferentes tipos sejam tratados de maneira uniforme, possibilitando que métodos com o mesmo nome sejam invocados, mas em cada tipo de objeto ele implementa esse método de uma maneira única. Um exemplo do funcionário, desenvolvedor ou gerente, podemos dizer que ambos executam o trabalho, porém de forma diferente. Mas afinal de contas, por que utilizar a programação orientada a objeto? Bem, podemos utilizar a programação orientada a objeto para criar código mais modular, reutilizável e compreensível, facilitando assim a organização de sistemas complexos, melhorando a manutenção do código e promovendo uma abstração eficiente de entidades do mundo real para o ambiente de programação. Bom, já que agora você conhece um pouquinho mais sobre a programação orientada a objetos, vamos parar de enrolação e vamos para o código. Legal, eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, eu tenho um projeto .NET utilizando a linguagem C# criado aqui. O meu exemplo, ele utiliza um sistema bancário, onde um cliente ele pode abrir uma conta, ele pode fazer um depósito, ele pode fazer um saque, enfim. A ideia aqui não é te passar como criar um projeto .NET ou te ensinar a linguagem C#. Se caso você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, me deixa aí nos comentários e aí eu avalio a possibilidade de criar um conteúdo relacionado. Outra coisa importante é que nesse exemplo ele é apenas didático, apenas para ilustrar
como é que funciona a programação orientada na prática. O C#, ela é uma linguagem por padrão orientada a objeto. Apesar de possuir alguns paradigmas funcionais, ela na sua essência é uma linguagem totalmente orientada a objeto. Bom, vamos lá. No meu exemplo aqui, a minha primeira classe é a minha classe cliente, tá? Então, se eu abrir aqui a minha classe cliente, deixa eu só abrir aqui, você vai ver que essa minha classe, ela possui os atributos, né, que são as características aqui de um cliente, e também os comportamentos, ou seja, os métodos. Bom, a minha classe cliente, basicamente, ela possui algumas informações. Então, o cliente ele pode ter um ID, ele pode ter um CPF, ele pode ter um nome, ele pode ter um sobrenome, uma data de nascimento e uma lista de contas associadas. Importante dizer também que aqui eu tenho um comportamento para poder adicionar uma conta, né, associar uma conta a um cliente, e também um outro método aqui para poder me auxiliar na criação de um novo cliente. Legal? Bom, a próxima classe é a minha classe de conta. E é aqui que a gente começa a falar um pouquinho aí da questão da herança, né? Então, nessa classe, ela é uma classe abstrata, tá? O que significa uma classe abstrata? Ela é uma classe que ela não pode ser instanciada dentro do meu sistema. Ela apenas pode ser herdada. Então, eu utilizo essa classe como base para criações de outras classes. Então, ela é como se fosse a classe pai. E é por isso que, nesse caso, eu estou usando classe abstrata. Nesse caso, todas as contas elas possuem características em comum, como, por exemplo, o número, o saldo e uma lista de transações. E também alguns outros comportamentos, como, por exemplo, fazer um depósito ou fazer um saque, né? Então, aqui no caso, eu tenho esses dois métodos sendo criados, tá? A minha próxima classe do meu sistema é a minha classe de conta corrente. Então, note que aqui eu estou utilizando a herança para poder herdar, né, tanto os atributos quanto os métodos da minha classe pai, que é a minha conta. E também aqui eu estou definindo atributos específicos para a classe de conta corrente. Então aqui eu estou falando que a classe de conta corrente possui um atributo chamado limite adicional. Então, por exemplo, para um cliente premium, eu posso oferecer uma linha de crédito para ele dentro da conta corrente, né? Note aqui também que eu estou utilizando aqui o conceito de polimorfismo justamente para reescrever o método tanto de depósito quanto o método de saque. Por quê? Porque nesse caso eu quero que quando a minha conta ela for corrente, as minhas operações que vão realizar depósito ou vou realizar saque, elas são diferentes do que estão definidas aqui na minha classe pai, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Para depósito, eu quero verificar se o valor aqui ele é maior que zero, né, no caso, ou é maior ou igual a zero nesse caso, porque o cara não pode fazer depósito de valor negativo. E depois eu estou executando a regra, né, do depósito aqui da minha classe básica. Se a gente voltar lá na classe, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai somar o valor, ele vai adicionar uma nova transação na lista de transações associadas a essa conta e vai retornar aqui dizendo que a operação foi efetuada com sucesso, né? Basicamente aqui um booleano. A mesma coisa vale para o meu método de saque, né? Então eu estou fazendo uma verificação aqui para verificar se o valor não é negativo. Poderia usar aqui, né, o tipo aqui não negativo de número, mas não vem ao caso. Aqui eu estou fazendo uma outra verificação para verificar se o saldo e mais o limite, né, ele tem esse saldo suficiente para poder fazer essa operação, né, dentro da conta corrente dele. Aqui mais uma verificação em cima disso e depois por final eu chamo o método da basic, justamente ele vai né, debitar o valor aqui e vai adicionar uma transação, né, dentro aqui da minha conta e vai retornar aqui dizendo que foi feito com sucesso. Então note, nesse caso eu estou, né, reescrevendo aqui o método justamente para eu poder mudar o comportamento quando a minha classe é do tipo conta corrente, tá? Bom, seguindo em frente no nosso exemplo, a gente tem a conta de conta poupança, né, que também herda aqui da conta, tá? Então, nesse caso, ele também vai herdar as características aqui da conta corrente e também eu vou ter um atributo aqui específico da conta corrente que basicamente aqui é a taxa de juros, né? Então, o rendimento que ela vai ter ali, podendo ser diário ou mensal, depende da estratégia que o banco estiver utilizando, né? E um método aqui para me auxiliar na criação dessa conta. Legal? Bom, seguindo em frente eu tenho a minha transação, que basicamente aqui
ela representa uma transação relacionada a uma conta, tá? E é óbvio que uma transação aqui ela teria muito mais dados, mas aqui, só para título de exemplo, eu coloquei somente uma descrição, né? E por fim, e não menos importante, eu tenho minha classe de extrato, que aí a gente começa a falar um pouco da reusabilidade, né? Então aqui, eu tenho um extrato, né? Um extrato, ele faz... o extrato é sempre de uma conta, ele sempre está associado a uma conta, né? Então eu recebo aqui, né, na criação desse extrato aqui a conta. Então repare aqui, pode ser qualquer tipo de conta, né? Então a gente pode falar de conta corrente, a gente pode falar de conta poupança, enfim, né? Eu tenho dois comportamentos aqui, um que vai exibir o meu extrato, o que vai exibir meu saldo e o que vai exibir a lista de transações. Então note que eu estou pegando a lista de transações de dentro da minha conta, né, e apresentando aqui para o usuário, legal? Então assim, eu tenho a minha classe Program aqui, que basicamente ela, né, vai simular as operações aí dentro desse sistema bancário, apenas para você ver isso funcionando, né? Então imagine que o cliente está lá na agência ou está junto com a sua gerente de relacionamento fazendo a abertura dessa conta, né? Então aqui eu tenho a criação de um novo cliente, né, dentro do meu sistema. Legal? Aqui eu tenho a criação da conta corrente, já estou fazendo um depósito de 1.000, né? Então ele já está fazendo o funding dessa conta, né? Depositando aqui R$1.000. Estou criando também uma conta poupança, no qual ele está fazendo aqui também um depósito de R$500, tá? E aqui eu estou fazendo a associação do cliente com as duas contas. Então, ao cliente eu estou associando a conta corrente e ao cliente eu estou associando a conta poupança, tá? Depois que eu fiz essa associação, basicamente aqui eu estou fazendo um saque da conta corrente, tá? E depois eu criando aqui o meu objeto de extrato para poder, né, baseado no meu conta corrente, para eu poder aqui exibir o saldo e também a lista de transações. Então, se eu rodar e ele não me trollar, você vai ver esse extrato sendo mostrado na tela, tá? Bom, basicamente aqui nós temos o saldo, né? Então eu tenho aqui em conta corrente 850, tá? E por que 850? Justamente porque a conta, ela recebeu um depósito inicial de 1.000 e depois ela teve um saque aqui no valor de 150, né? Então a gente ficou aqui com um valor de saldo disponível de R$850, tá? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí como é que funciona a programação orientada a objeto, tá? Eu vou deixar o link desse repositório do GitHub aí na descrição. Vou deixar também a nossa comunidade lá no Discord, então se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, a gente está sempre por lá, é só colar lá. Bom, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se caso esse conteúdo for relevante para você, né, considere aí se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!